Bora lá, meu povo! Venda da SAF e mais reforços em pauta. Presidente do Conselho de Administração da SAF abre o jogo. Thiago Carpini testa nova formação contra o Horizonte. Será? Alex Santiago rebate Rolim Machado. Mídia faz cobrança. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, é dia de jogo do Lion e o Fortaleza volta a campo às 8h30 da noite lá em Horizonte contra o Horizonte no domingão. O jogo vale o Fortaleza garantir o primeiro lugar do grupo e quem sabe ficar na frente do Ceará, que ontem goleou a equipe do Tirol por 4-1 e aí retomou a ponta na classificação geral, né? E aí é sempre importante relembrar, se não houver aquele lance do combinado com a Federação Cearense de que o Ceará será o mandante do Clássico Rei da próxima fase, porque o Fortaleza foi o mandante do ano passado, é importante que o Fortaleza some mais pontos nos critérios de desempate do que o Ceará. Por enquanto, o Ceará está na frente, então o Fortaleza tem que ganhar do Horizonte, se eu não estiver enganado por uma quantidade de gols que você que está aí no chat vai colocar aqui abaixo nos comentários, porque eu não estou lembrado e não deixei a tabela aberta, tá? Então, vamos acompanhar a rodada. Fora isso, vai ter o grande jogo da rodada, que é Quixadá e Ferroviário, lá no Abelhão, para ver como é que vão ficar definidos aí as posições do Grupo A e quem vai se juntar ao Maracanã no quadrangular do rebaixamento, junto com as outras equipes do Grupo B, que se eu não me engano são Maranguape e aí a outra equipe eu esqueci completamente, acho que é o Tirol, né? Maranguape e Tirol, já que quem classificou foram Ceará, Floresta e Iguatu, que inclusive ontem empataram em 1-1 Floresta e Iguatu no domingão. Então serão os adversários do Fortaleza na próxima fase. Vamos ficar de olho e torcer para o Fortaleza ganhar, e o convite já está mais do que feito para você colar com a gente lá na espetaria Food Square, na Maraponga, lá na Avenida Godofredo Maciel, número 381, em frente ao Detran. Cola com a gente, vamos lá resenhar, tomar uma cerveja, assistir o jogo, comer um negocinho. Cola com a gente que vai ser muito legal. Narração de Matheus Mourão, comentários de seu Elenilson e participação de toda a bancada do Expresso. Bom, agora vamos às notícias do vídeo de hoje. Já quero começar falando sobre venda da SAF, porque é pauta, já que o presidente do Conselho de Administração do Fortaleza explicou o cenário. Ele relembra a tentativa de venda de percentual minoritário das ações e diz que Tricolor precisará de discussão interna se quiser fazer negócio de fatia majoritária. Como assim, PM? A SAF vai ser vendida? Explica melhor. Vamos lá. E assim, gente, o Bruno Carlos ele explicou muito bem. E é importante que o torcedor tenha a mente aberta. Por quê? Vamos lá. Primeiro, ele deu coletiva ontem, importante lembrar, e falou sobre a possibilidade de uma venda majoritária das ações para investidores e explicou que a ideia inicial do clube era de negociação de percentual minoritário, citou os motivos que levaram ao insucesso da tentativa e disse que o tema precisa ser discutido internamente antes de nova ida ao mercado. Aspas, nós estruturamos todo um processo. Contratamos uma instituição financeira, a XP Investimentos. Ontem mesmo eu tive uma reunião com eles e nós fomos ao mercado para informar que o Fortaleza estava se estruturando para fazer uma captação de investidor minoritário. Nesse mesmo momento, a situação macroeconômica do país começou a ficar um pouco mais complexa e a taxa de juros subiu para os atuais 15% ao ano, o que dificulta o negócio para qualquer setor, ponderou Bruno Carlos. Aspas, nós fizemos o processo, fomos buscar esses investidores, tivemos alguns interesses iniciais, avançamos em conversas com um investidor estrangeiro, um investidor nacional, mas as conversas pararam à medida que o investidor estava muito inseguro, principalmente o investidor internacional, de trazer recursos para o país em uma situação macroeconômica de instabilidade. Perdão. O presidente do conselho, inclusive, apontou que o mercado brasileiro precisa amadurecer para passar a lidar com operações minoritárias e pontuou que, se o clube quiser ir por outro caminho, vendendo mais de 50% das ações, precisará debater o tema no Conselho Deliberativo e mudar o estatuto.
Sem sucesso na intenção inicial, o clube cessou as conversas no mercado e a associação segue com 100% das ações da SAF e é responsável pelo controle da operação. Anteriormente, a ideia era vender um percentual de 10% a 20% para captar recursos no mercado. Aspas, uma coisa que precisa se discutir no âmbito do Conselho Deliberativo é se o Fortaleza quer fazer uma operação majoritária. Naquele momento, não é que o Fortaleza não possa fazer uma operação majoritária. Agora existe no Estatuto um quórum de aprovação. E aí, no âmbito do Conselho Deliberativo, se for o caso de querer discutir em relação a fazer operações majoritárias, vai precisar discutir a alteração estatutária que permita, se isso for desejo do Conselho Deliberativo e nos órgãos de administração da associação, porque a associação é dona da SAF. Então, quem decide se vai vender ou não é o dono. Se houver interesse e houver mudança estatutária, nós estaremos preparados para fazer uma operação majoritária, assim como nós, de forma profissional, fizemos a tentativa de uma operação minoritária, garantiu o dirigente. E aí, gente, passa confiança para vocês, essa fala do Bruno Caos? Para mim, passa metade, sabe? Eu compreendo 50% das coisas que ele falou, mas eu tenho alguns questionamentos sobre como a SAF foi montada muito inteligentemente pelo Marcelo Paes para que ela realmente fosse minoritária por razões diversas, principalmente de controle, certo? Mas é a minha opinião, tá bom? Minha opinião, PM, certo? Quero a opinião de vocês. Comenta aqui abaixo, será que o Fortaleza vai vender a SAF? Será que vai ser majoritária, minoritária? Enfim, a SAF é o que pode salvar o Fortaleza num futuro bem próximo, tá bom? Bom, ainda repercutindo um pouco das falas do Bruno Caos, já adianto que esse vídeo aqui vai ficar grande, já que o de ontem foi pequeno e não rendeu. Então vamos fazer esse de hoje render, tá? Ele garantiu a busca do Fortaleza por reforços e desconversou sobre Daverson, além de explicar o processo de contratações e evita falar sobre o caso do atacante que tem contrato até dezembro. Vamos lá, muita atenção nisso aqui, tá bom? Ele assegurou que o clube está ativo no mercado da bola para se reforçar, explicou o processo de contratações e despistou sobre a situação de Daverson, que não faz parte dos planos. Além do grupo de atletas, as mudanças depois do rebaixamento para a Série B também chegaram ao departamento de futebol, com saídas do CEO Marcelo Paes, Papelinho, Daniel de Paula Pessoa, Júlio Manso. Chegaram aí o Pedro Martins, o Vitor Bastos e o Pedro Aguiar. A avaliação de atletas começa no setor de análise e desempenho e o mercado do clube passa pela comissão técnica de Thiago Carpini e chega ao Pedro Martins, que é responsável por conduzir as negociações e validar as condições de operação com o Conselho de Administração. Aspas, as entradas de jogadores especificamente que já ocorreram e deverão ocorrer nascem no CIFEC. Departamento de Futebol analisa-se junto com a comissão técnica e aí o Pedro Martins é envolvido nessa questão. E aí é onde entramos eu e o vice-presidente do Conselho de Administração da SAF, o Bruno Ascioli. Alguns membros do Conselho que estão participando dessa tomada de decisão no sentido de avaliar a questão financeira do ponto de vista de salário, se há algum tipo de recurso para a aquisição do atleta, como é que a gente pode fazer a saída do atleta da melhor maneira possível. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Escutem bem. Aspas. Todas as decisões passam por critérios técnicos e obrigatoriamente por critérios financeiros. Dada a situação e a realidade econômica do clube agora, o Pedro efetivamente lidera essas negociações das vindas e das saídas dos atletas. E alguém tem alguma dúvida de que nós estamos buscando um lateral esquerdo? Não tenha dúvida. Nós estamos buscando lateral esquerdo, assim como outras posições. Eu vou dizer quem nós estamos buscando agora? É claro que não, porque senão pode ir outro clube lá contratar, oferecer mais dinheiro, então eu não posso. Sobre o Daverson, ele explicou. Especificamente sobre a situação do Daverson, eu não vou poder dar nenhum tipo de detalhe. Todo o elenco, não só o Daverson, tem uma estratégia de estruturação que envolve saída de atletas, entrada de atletas, envolve análise econômica e financeira do que nós conseguimos suportar do ponto de vista de tamanho da folha salarial. E tudo isso tem que ser levado em consideração para chegar no dia 3 de março com um elenco bem formado, ponderou. E esse dia 3 de março, gente, é a data que fecha a janela, né? Essa primeira janela fecha no dia 3 de março. E aí, o Bruno Caos prometeu que assim que fechar a janela, vem explicar tudo bem bonitinho, maravilhoso, como que foram essas transações, essas transferências, essas saídas, essas chegadas. E prometeu também que até o dia 3 nós teremos um elenco competitivo, tá? E completo, certo? Então vamos torcer para que tudo dê certo. E até lá, meu amigo, é uma agonia, um desespero, mas eu peço que a galera tente ter paciência, porque muita gente pode sair, mas vamos ter que torcer para que chegue gente também, né? É uma situação bem delicada, sendo bem honesto. Até porque
A dívida do Fortaleza, em 31 de dezembro, segundo o próprio Bruno Caos, era 66 milhões, certo? Com instituições financeiras. Claro que o Fortaleza tem outros passivos, contas a pagar. Algumas a gente está fazendo renegociações diante da nova realidade financeira do clube e a soma disso é um pouco superior a 100 milhões. Palavras do Bruno Caos. E diante disso, o Esporte do Povo, Graziani, bateu na tecla mais uma vez daquele meio de campo que o clube precisa ter como comunicação como torcedor. A gente vem batendo nessa tecla há semanas e o Fortaleza ainda não solucionou isso. E isso é importante, gente. O Martins teve a rescisão de contrato, ninguém falou nada, só falou rescisão, um abraço, tchau, acabou. Então não sabe quanto que foi pago, se ele abriu mão, nada, não sabe nada. Negociação do Breno Lopes, mesma coisa. Então o Fortaleza está tentando se proteger. Eu entendo isso, só que ao mesmo tempo fica um gap aí muito grande em relação à comunicação do torcedor, né? Sim. E essa parte do futebol realmente é uma coisa que vai precisar ser resolvida. Alguém vai precisar, não é toda hora, até eu mesmo falando com o Marcelo Paes, falava isso com o Evandro, falava isso com o João Paulo. Não existe no mundo inteiro... O Robson também. Não existe no mundo inteiro presidente de clube que dê tanta entrevista igual aqui. Isso é um negócio inacreditável, entendeu? Tudo bem que eles faziam isso também por benefício próprio também, né? Quanto mais você fala, mais você aparece, você tem benefícios também. Mas, nesse caso do Fortaleza, eu acho que a torcida merece. Sim, por exemplo, o Lucero saiu. Sim, afinal de contas, quanto foi pago para o Lucero? Quanto foi? Ninguém sabe. Qual foi o valor que ele abriu mão de quanto? Cadê a transparência? Eu entendo toda a situação, entendo perfeitamente, faço o esforço para compreender tudo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o torcedor precisa ter mais informações. Precisa ter. Ele precisa ter. Mesmo que não sejam informações que se considerem confidencial, por exemplo, quanto pagamos para o Lucero para rescindir. Os salários, né? Mas pelo menos alguém que faça o tete a tete, que fale com o torcedor, nós estamos buscando jogadores X, jogadores Y, faltam tantos jogadores para sair, faltam jogadores, a nossa folha vai ser de tanto, o futebol está sendo gerido de tal forma, porque o Bruno Caos está na cara, ele é um cara financeiro, administrativo, junto com o diretor financeiro, o Rodrigo, eles estão dando toda o molde para o Pedro Martins. O Pedro Martins pode gastar isso aqui para montar o time, mais do que isso não pode. Então os jogadores vão precisar sair e os jogadores que vão ser contratados tem que ser jogadores que vão se encaixar nessa política salarial. Então acho que existe um gap, não vejo como uma coisa muito difícil de resolver, mas precisa que seja resolvido logo, porque a falta de comunicação com a torcida, ela é mais prejudicial para o próprio clube. Concordo. Porque nós continuamos aqui fazendo nosso trabalho de apuração. O clube, se ele afasta a torcida por não comunicar, aí vai ser um problema. E olha que a torcida do Fortaleza até está indo em ótimo público, viu? Sinceramente. 6, 7 mil torcedores no PV, nessa atual situação, depois de tudo que aconteceu, é até um público que está querendo, né? Ajudar, está querendo ver. Enfim, vamos ver se isso aos poucos, né? O Carpini só dá entrevista pós-jogo e aí acaba falando situações que não são do próprio jogo. Por exemplo, o Martins... Bom, eu concordo com tudo, tá? Que o Graziani falou. Peço que vocês que estão assistindo esse vídeo reflitam um pouco sobre isso, porque tá precisando mesmo dessa figura, sabe? Não vai ser o Pedro, não vai ser o Bruno. Então, quem será? Ou o torcedor vai ter que ter paciência para entender essa nova dinâmica de comunicação do clube, sabe? São questões que eu acho importantes da gente refletir sobre. Bom, para o jogo de hoje, o Fortaleza terá à disposição o zagueiro Luan Freitas e o volante Rian. Já podem estrear hoje, já estão regularizados. E no bid, será que o Carpini vai testar uma nova formação? Corre a informação de que ele pode testar, quem sabe, um 3-5-2, rapaz. Será, hein? Como assim, PM? Como que poderia ser um 3-5-2? Bom, vamos lá. Não temos lateral esquerdo e não acho interessante colocar o Crispim lateral esquerdo. Pensando nisso, por que não fazer um 3-5-2? Estamos sem o Tactical Pad porque estamos lisos e não temos como pagar. Então eu botei no chat GPT aí, só para gerar uma artezinha ilustrativa para vocês entenderem como seria o 3-5-2. Breno no gol. Sistema defensivo com Brites, Gasal e Cardona.
O meio de campo com Lucas Crispim de ala esquerda, Mailton de ala direita, Sacha e Pierre de volantes e o Pochettino de meia mais avançado. E na frente Moisés e Barreiro. Esse time aí seria maravilhoso. Ainda cabe aí você colocar o Ronald de volante no lugar do Sacha do Pierre, o próprio Rian também, que pode fazer sua estreia, o próprio Luan, que pode entrar na zaga, tem o Kusevich também, enfim, tem o Kaique, que pode jogar no lugar do Barreiro. São algumas opções aí, gente, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Será que um 3-5-2 assim funcionaria hoje contra o Horizonte? Pra mim funcionaria. Quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo, até porque é um jogo para testes também, visto que o Fortaleza já está classificado. Beleza, gente? Bom, vamos seguir aqui com o nosso papinho no vídeo, porque o Remo recuou na negociação com o Zé Wellison, e ainda porque o Fortaleza ainda tem dívidas com o atleta. Aí era só o que faltava, né, meu amigo? Quando a gente pensa que finalmente está acontecendo e pensar que chegaram a oferecer 5 milhões no Zé e o Fortaleza não quis vender, né? Graças ao Vojvoda, que escalou ele na 7ª partida da Série A. Parabéns. Pois é, o atleta se recusa a não receber os valores pendentes pelo Fortaleza. Parabéns, viu? Excelente. Muito bom saber disso, né? Tá aí. Bonito demais. Agora o Zé pode ser que nem vai acabar ficando mamando nas tetas do Fortaleza, que já não tem muito, né? Então, tomara que resolvam isso aí, para que o Zé Wellison siga a sua vida, porque, meus amigos... Chega de Zé Wellison no Fortaleza, já deu, gente. Pelo amor de Deus. E aguenta mais. E a tretinha do Alex Santiago com o Rolim, hein, gente? É o último assunto do vídeo. Primeiro vamos ouvir o que o Rolim falou na coletiva de ontem. Eu queria também dizer que essa decisão de formação de elenco de 2025 não passou só pelo Marcelo Paes, não. Tinha outros aqui dentro também que dividiu com ele. Eu não sei por que o pessoal bate tanto só no Marcelo Paes, né? No começo do ano, o Alex Santiago estava aqui junto com ele, ajudando a fazer as contratações. Então, a formação do elenco de 2025 não passou só pelo Marcelo Paes, passou por várias mãos. Então, não existe só um culpado, existem outros culpados também. Eu queria também dizer que essa decisão... Vamos lá, tá? Citou o Alex Santiago, então, meu filho, já deu poder pro Alex responder. E o Alex, dessa vez, respondeu, não deixou barato. Né? O Rolim também, gente, pelo amor de Deus. Tem cada intromissão do Rolim que é desnecessário, sabe? Mas, enfim. E aí o Alex respondeu no seu Instagram. Já que meu nome foi citado na última coletiva, vou me manifestar. Gostaria de relembrar o presidente Rolim, que também estive em 21, 22, 23, 24 montando o elenco, assim como estive até 3 de abril de 25. Por fim, com todos os meus erros e acertos, que são naturais de um ser humano, fiz o meu melhor pelo meu clube. De coração, não sirvo e nem servirei outro clube que não o Fortaleza. E assim, gente, ele falou um monte de coisa, né? E é justo a rebatida do Alex. O Rolim, ele tá certo, o Alex também fez parte do problema, mas assim como enaltecem sempre o Marcelo Paes pelos anos de sucesso, o Alex também deveria ser enaltecido porque também esteve nos anos de sucesso. Então, 2 pesos e 2 medidas, pra mim não faz sentido e não estou defendendo ninguém. Só tô falando que é o justo pelo justo. Quero a opinião de vocês, comenta aqui abaixo sobre esta treta. Bom, meu povo, é isso, videozinho 19 minutos. Façamos render. Espero vocês mais tarde na Espetaria Food Square, 18h30. Maraponga, cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto.